pessoal, tudo bem? Prof. Carol Fernandes, para trabalhar na aula de hoje um tema que sempre desperta muita curiosidade, instiga, na verdade, muito debate, não só no meio jurídico, né, mas na sociedade, que é a união estável e o namoro qualificado. Porque, afinal de contas, o que é união estável e o que é namoro qualificado? Onde surgiu essa expressão e que figura é essa que vem sendo aventada nos nossos tribunais como excludente de configuração de união estável? Pois bem, vamos falar um pouquinho primeiro na união estável. Porque entendendo os requisitos da união estável, nós podemos discutir o namoro qualificado de uma forma mais acertada e compreender quando foi que o STJ admitiu essa teoria como forma de afastar o reconhecimento de uma união estável. Pois bem, a união estável, ela foi reconhecida no Brasil lá na Constituição Federal de 1988, né? Então, se vocês abrirem a Constituição Federal de vocês, lá no artigo 226, vocês vão encontrar o seguinte disposição: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E aí, o parágrafo 3º diz que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, a primeira vez que nós tivemos no ordenamento jurídico vigente o reconhecimento do Instituto da União Estável, tanto para fins de proteção jurídica, como para fins de reconhecimento de entidade familiar, foi na Constituição Federal de 1988. Até então, a união estável, ela era reconhecida como concubinato, que era uma relação não eventual, mas que não tinha esse efeito jurídico, tanto de constituir família, como proteção jurídica. Então, quem vivia em concubinato não tinha proteção especial do Estado. Assim como a filiação não tinha os mesmos direitos da filiação decorrente do casamento, assim como também não havia proteção patrimonial entre os concubinos. Como é que nós corrigíamos esse defeito, né, na prática? Nos tribunais, nós reconhecíamos sociedades de fato entre pessoas. Então, reconhecendo as sociedades de fato, se fazia uma espécie de divisão de patrimônio, como se eu estivesse encerrando uma empresa, como se eu estivesse solucionando uma questão societária. As pessoas tinham que provar o esforço comum, então elas tinham que provar que haviam contribuído para a aquisição de determinado patrimônio, e os juízes tentavam, para ressalvar algum direito, fazer uma distribuição patrimonial entre as pessoas. Agora percebam que a partir de 88, a união estável ela é alçada à categoria de entidade familiar. Então, nós passamos a reconhecer não apenas o casamento como entidade familiar ou como fonte de origem de entidade familiar, mas também a união estável, né? E, ao fazer isso, ao reconhecer a união estável, nós também abrimos o leque, possibilitando o reconhecimento de outras formas de família, tá? de outros formatos familiares, que não necessariamente se vinculam à conjugalidade, ou seja, que não necessariamente se vinculam à origem matrimonial, à origem de união estável, como as famílias unilaterais, as famílias socioafetivas, né?
que são as famílias eudemônicas, e assim por diante, tá? Vejam que, em que pese a Constituição, no artigo 226, tenha reconhecido a união estável como entidade familiar, ela precisava ser regulamentada. E essa regulamentação se deu especialmente pela Lei 9.278, Lei 9278, de 1996. E foi nessa lei, então, que se definiu o que era a união estável, dizendo, então, que era uma entidade familiar, que surgia, né, na convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Nessa lei também se previam quais eram os direitos e os deveres dos conviventes, como respeito e consideração mútuos, assistência moral e material recíproca, guarda, sustento e educação dos filhos comuns, e se previa também a divisão de patrimônio, a comunicação patrimonial dos bens adquiridos na constância da união estável a título oneroso, já prevendo que eles eram considerados frutos do trabalho e da colaboração comum, ou seja, já presumindo o esforço comum entre ambos, aplicando, obviamente, o regime da comunhão parcial à união estável. O que eu quero lembrá-los é de que lá em 1996, quando a Lei 9278 entra em vigência, ela está entrando em vigência durante a vigência do Código Civil de 1916. Então, por que ela foi necessária? Por que essa regulamentação foi necessária? Porque o Código de 1916, por óbvio, não previa a união estável. Então, nós precisávamos de uma regulamentação dessa nova categoria jurídica, desse novo instituto jurídico. Além disso, vejam que surge a primeira discriminação, porque enquanto na união estável vigorava, presumidamente, o regime da comunhão parcial de bens, no casamento, o regime geral, era o regime da comunhão universal de bens. Então, já tínhamos aí uma primeira diferenciação, tá? Quanto à questão da administração do patrimônio, seguia aquelas regras comuns do Código Civil, administração conjunta, já que nós já trabalhávamos com o princípio da igualdade de gênero e também da igualdade de gênero dentro do matrimônio, né? Essa lei também se destinou a reger a dissolução da união estável, inclusive prevendo o direito de requerer alimentos ao ex-companheiro. Ocorre que logo depois, em janeiro de 2002, foi publicado o Código Civil de 2002, que entra em vigor em janeiro de 2013, ele tem um ano de vacatio legis. E o Código Civil incorpora essa matéria da união estável no seu texto, lá no artigo 1723. Claro que de um modo bastante econômico, mas de uma forma ainda mais abrangente do que a Lei 9278 fazia. Então, ele acaba regulando com mais propriedade a união estável, mas ainda de maneira insuficiente, de modo que muitas matérias aplicáveis ao casamento se debatia se seriam ou não aplicáveis também à união estável. E essa foi uma discussão que tomou conta dos tribunais durante muitos anos. No artigo 1723, que é o que nos importa neste momento discutir, se repetiu o conceito de união estável enquanto entidade familiar formada entre homem e mulher. Claro, primeiro foi previsto nesses termos no parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. Esses termos foram repetidos na Lei 9278, de 96, e acabaram incluídos dessa mesma maneira no Código Civil de 2002. Claro que o Código Civil de 2002 também não previa a possibilidade do casamento homossexual.
Então, os relacionamentos homossexuais, em que pese existentes na realidade social, ainda eram negados pelo ordenamento jurídico. Então, nós não abordávamos, eles não eram proibidos, mas também não eram regulamentados. E o mesmo movimento que nós vimos na década de 70 e na década de 80 sobre a união estável nos tribunais, em que se pediu reconhecimento dessas figuras e a partilha de bens, acabou acontecendo com as relações homossexuais. Por quê? Porque as relações homossexuais existiam, elas precisavam ser regulamentadas, o Estado não as tinha regulamentado, mas os conflitos existiam e precisavam ser resolvidos. E como eles precisavam ser resolvidos, os tribunais tiveram que começar a dar respostas. E aí nós tivemos alguns pontos que pipocaram nos tribunais, como reconhecimento, em primeiro lugar, a partilha de bens comuns, o pedido, então, de extensão das regras da união estável heterossexual também às uniões estáveis homossexuais, e o pedido de reconhecimento do direito de pensão por morte, pensão previdenciária por morte. Foi, inclusive, na esfera previdenciária que as primeiras decisões reconhecendo as uniões estáveis homossexuais foram proferidas. Não foi na esfera de direito de família, foi na esfera previdenciária, tá? Aos poucos, também nos tribunais estaduais, nos tribunais regionais, as uniões estáveis homossexuais foram sendo reconhecidas, né? E aí nós chegamos, obviamente, essa decisão, ela foi proferida numa ação direta de inconstitucionalidade, que foi a ação 4277, e da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 132, cuja relatoria foi do ministro Aires Brito, que inclusive já está até aposentado, né? Houveram algumas divergências, como o ministro Lewandowski, o ministro Gilmar Mendes e o César Peluso. Eles divergiram em alguns pontos da maioria do colegiado, mas o ponto central foi todo acompanhado por todos os ministros, né? E qual foi o ponto central dessa discussão? Que havia que se condenar a discriminação e os atos violentos contra os homossexuais, e que prolongar no tempo a proibição de reconhecimento de uniões estáveis homossexuais era uma forma do Estado reproduzir esses atos de violência, né? O ministro Celso de Mello, ele inclusive na época registrou que o Estado tinha que dispensar as uniões homossexuais, também chamadas de homoafetivas, aí depende da linha doutrinária que vocês adotarem, então as mesmas regras deveriam ser dispensadas às uniões estáveis, se fossem elas homossexuais ou heterossexuais, né? Porque não havia como se sustentar juridicamente que soluções diversas ou tratamento diverso fosse dado a essas entidades. Tá? Então, nós não tínhamos como buscar um critério jurídico que autorizasse essa discriminação de reconhecer união estável apenas para casais heterossexuais, porque toda pessoa tem o direito de constituir família, e isso independe da orientação sexual ou mesmo da identidade de gênero, tá? E aí acabaram sendo reconhecidas as uniões estáveis homossexuais, tá? Vejam que essa decisão, ela completou 10 anos em 2021. Então, essa decisão ela é de 2011. Logo depois,
essa mesma discussão se estendeu ao casamento, porque nós já tínhamos, então, a possibilidade do reconhecimento da união estável homossexual, em igualdade de condições da união estável heterossexual, mas nós não tínhamos o reconhecimento do direito ao casamento, sendo que o fundamento é o mesmo. Foi, então, que o CNJ editou aqui, né, um provimento após essa decisão do STF, que reconheceu o casamento, a união estável homossexual, se fez um movimento também para o reconhecimento do direito ao casamento civil homossexual, porque não se podia admitir, então, esse tratamento discriminatório entre união estável e casamento, né? Então, se era possível o reconhecimento da entidade familiar na união estável homossexual, também deveria ser possível o reconhecimento do casamento homossexual, do casamento civil homossexual. Foi aí que o CNJ, então, pretendendo regulamentar essa prática, né, editou aqui um regulamento, uma resolução, que é a Resolução 175 de 2013, que dispõe, então, sobre a habilitação, a celebração do casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aqui houve, né, se soterrou qualquer outra discussão que pudesse surgir sobre a negativa de reconhecimento de entidades familiares, baseada na diversidade sexual e de gênero. Tá? Então, vejam que ficou vedado às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá? Então, gente, agora, quando a gente fala em união estável, lá no artigo 1723 do Código Civil, nós automaticamente estamos falando em entidade familiar, que decorre da união estável entre duas pessoas. E eu quero que vocês cuidem que, em que pese não se possa mais proibir que essa união estável aconteça entre duas pessoas do mesmo sexo, ou seja, não importa quem são as pessoas, importa que elas sejam duas. Porque o CNJ proibiu o reconhecimento de uniões poliafetivas ou poliamorosas. Então, não é possível reconhecer união estável entre mais de duas pessoas. Nós temos essa limitação, então, que a união estável deve ser reconhecida entre homem e mulher, tá? Pois bem, essa união estável, para que seja reconhecida, ela tem que ser configurada na convivência pública, contínua e duradoura. Mas tem mais um elemento, que eu diria que é o elemento mais importante de todos, que é o elemento do objetivo de constituição de família. Percebam, então, que nós podemos ter diversas configurações de relacionamentos que são públicos, contínuos e duradouros. Namoros podem ser públicos, contínuos e duradouros. Uniões estáveis devem ser públicas, contínuas e duradouras. Noivados são públicos, contínuos e duradouros. Até mesmo amizades podem ter esse caráter de serem públicas, contínuas e duradouras. Mas o que diferencia a união estável de todos esses outros relacionamentos? É o objetivo de constituição de família. Só que o principal elemento caracterizador da união estável é o mais difícil de se verificar. Porque, afinal de contas, o que é objetivo de constituição de família?
como é que eu reconheço em alguém um claro objetivo de constituir família? Isso, obviamente, vai depender de caso a caso. Então, isso vai depender do tipo de relacionamento que eu estou analisando, da forma como essas pessoas convivem, de qual é a realidade social, de qual é o circuito que elas frequentam, de quais são as provas que elas têm condições de produzir. Porque pode, e também se ambos tinham o objetivo de constituir família. Porque também de nada adianta um único integrante ter o objetivo de constituir família e o outro não, né? Tanto é verdade, gente, que eu posso ter uma união de convivência pública, contínua e duradoura. Eu posso, inclusive, ter o objetivo de constituição de família e, mesmo assim, não ter a união estável caracterizada. Porque se eu estiver, por exemplo, sob a infringência de uma causa de impedimento do casamento, que são aquelas do artigo 1521 do Código Civil, eu já não vou ter a união estável reconhecida. Ela vai ser reconhecida como concubinato, já que o artigo 1727 diz que as relações não eventuais entre o homem e a mulher que estejam impedidos de casar constituem concubinato. Então, eu posso preencher todos os requisitos da união estável. Mas se eu não estava, se eu não poderia ter me habilitado para casamento, porque eu estava incluído numa das hipóteses do artigo 1521, ou seja, se eu quisesse casar e não pudesse, porque me enquadro numa das hipóteses do 1521, vai acontecer o quê? Eu não vou viver em união estável, porque o ordenamento jurídico veda esse reconhecimento. Eu estarei vivendo em concubinato, tá? Agora, pior ainda é quando eu nem tenho o objetivo de constituição de família configurado, ou quando apenas uma das partes tem o objetivo de constituição de família. Mas o que a gente pode usar concretamente numa ação para provar o objetivo de constituição de família? Planos de filiação ou ter filiação comum é um objetivo de constituir família, mas ele não é o único. Ele é um bom indicativo, mas ele não é o único. O relacionamento de parentalidade socioafetiva com enteados é um bom indicativo de objetivo de constituição de família. O compartilhamento da vida em comum. Então, aquela parceria diária de colaboração mútua, de fidelidade, de solidariedade, de assistência, é uma prova de objetivo de constituição de família. Então, vejam que nós temos alguns comportamentos que mostram que o sujeito está comprometido em se fixar ao lado daquela pessoa. E com ela ter um lar. Por isso que se fala tanto na coabitação. Se coloca a coabitação como um elemento em que pese ele não seja um elemento de configuração de união estável, porque ele não é nenhum elemento de casamento, vocês imaginem, de união estável. Então, assim, quando eu falo em objetivo de constituir família, eu quero dizer que há uma presença conjunta de ambas as pessoas na construção de um núcleo familiar. Vou contar uma história para vocês. Um casal fica junto por cerca de 4 anos e se denominam como namorados. Sempre se denominaram como namorados. Ele tem a casa dele, que era anterior ao namoro,
E ela, como é comum em qualquer relação de namoro, não vou dizer qualquer, mas na maioria das relações de namoro, passa muito tempo na casa do namorado, inclusive lá pernoitando de 3 a 4 noites por semana. Então, ia sempre lá na quinta-feira para casa do namorado e só saía de lá na segunda-feira. Mas vejam que ele afirma sempre ter deixado claro que aquela é a sua casa e que eles são namorados. E que aquela convivência é de namoro. Ela parece ter aspirações maiores. Ou seja, ela parece ter aspirações de objetivo de constituição de família. Né? E esse casal acaba rompendo, e no rompimento, ela ingressa com uma ação pedindo o reconhecimento da união estável. E, ao mesmo tempo em que ela pede o reconhecimento da união estável, ela pede indenização de meação, porque ela quer, então, que ele pague a ela 50% das parcelas de financiamento que foram pagas ao banco, tá? Porque o apartamento dele era financiado. E aí, toda a ação gira em torno de qual elemento? O objetivo de constituição de família. Porque o namoro deles era público, era contínuo e era duradouro. Era um namoro de 4 anos, em que não houve nenhum rompimento, em que pese isso não seja obrigatório, né? E que era conhecido por todos os amigos, familiares. Mas é que isso também é uma característica do namoro. Então, o que daria a vitória a ela ou a vitória a ele? Configurar ou afastar o objetivo de constituição de família. E qual foi a prova produzida, então? Ela, para provar o objetivo de constituição de família, mostrou que convivia largamente com a família dele, que os sobrinhos chamavam ela de tia, que os amigos, né, se dirigiam a ele como casal, que ela estava mais tempo da semana na casa dele do que na casa dos pais dela, que ela, inclusive, recebia até uma conta de celular na casa dele, né? Que ela tinha roupas na casa dele, ou seja, elementos que mais levavam a uma coabitação do que ao objetivo de constituição de família. Falou também que eles tinham planos de casar um dia, né, que eles estavam juntando dinheiro para isso, que havia uma programação, enfim. Ele, por outro lado, se olha, de fato, falamos, né, em que namoro longo que não se fala em casamento. Então, de fato, falamos em um dia casar, fizemos planos, né, chegamos à conclusão de que precisávamos nos estabilizar financeiramente para que isso acontecesse, né? Mas nunca efetivamente demos início a esse projeto. Ele ficou no mundo dos planos. Planejar casar não é viver em união estável. Porque viver em união estável é viver como se casados fossem. Então, se eu estou planejando o casamento, eu não estou vivendo nele, entendem? E ele conseguiu provar isso. Mas o depoimento que foi decisivo na produção da prova foi o seguinte: ele chamou a funcionária do lar dele para testemunhar. E essa funcionária, ela fazia faxina regular no apartamento dele 3 vezes por semana. E é claro que ela conhecia a namorada, convivia com ela nos dias que encontrava com ela lá, que eram nas sextas e nas segundas, e conhecia a dinâmica do casal, né? Imagina, 4 anos juntos.
E aí ela foi chamada para testemunhar, se fizeram aquelas perguntas que os advogados entenderam que eram mais pertinentes para defender as suas respectivas teses. Mas aí o juiz fez as seguintes perguntas. A senhora ia 3 vezes por semana, o que a senhora fazia, né? Quais eram os serviços que a senhora prestava nesse apartamento? Ela disse, de limpeza, lavava roupa, eu limpava o apartamento, eu deixava a janta pronta, então eu fazia comida para deixar congelado, eu recebia eventualmente correspondências, enfim, todas as tarefas ali né, que fossem necessárias para aquele dia. E quando a senhora chegava, ele já havia saído para o trabalho, a senhora se encontrava com ele, como é que funcionava a rotina? Não, ele sempre saiu muito cedo para o trabalho, então ele sempre me deixava um bilhete ou me ligava para me dizer o que eu tinha que fazer ou não naquele dia. E quando a senhora chegava, a senhora encontrava lá a fulana de tal, né? Sim, seguidamente eu encontrava a fulana de tal no apartamento, ela dormia lá com frequência, porque eles eram namorados. Tá bem, para a senhora, ela era namorada ou era esposa? Namorada. Por que a senhora diz que ela era uma namorada? A senhora sabe qual é a diferença de namoro para união estável? Ela disse: olha, para mim ela era uma namorada porque ela não mandava lá. Quem me dava as ordens era ele. Quando ele não estava, ele deixava um bilhete. E se não tinha bilhete, eu perguntava alguma coisa para ela pedia para eu ligar para ele. Então, só quem mandava lá era ele. E ele sempre deixou muito claro que a casa era dele e que ele não tinha esposa, que ele tinha uma namorada. Tanto é verdade que outras pessoas frequentavam o apartamento. E vejam o conteúdo dessa declaração. Porque, em outras palavras, ela está dizendo o quê? Que ele claramente manifestou em mais de uma oportunidade que ele não tinha uma família com ela. Que ele era solteiro, que ele administrava o próprio lar, e apenas ele, inclusive, dava as ordens para a prestadora de serviços dele, desautorizando a autoridade dela. Só que quando eu tenho um núcleo familiar, eu trabalho com a igualdade de papéis. Então, ainda que na união estável eu não tenha o requisito da coabitação, eu não posso desautorizar o outro sujeito, o outro integrante da relação, a gerenciar a minha vida ou a gerenciar a vida em comum. O que ficou muito claro ali é que não havia vida em comum. Havia a vida dele e a dela, e momentos em que eles estavam juntos, e isso não afetava a vida particular dele. Então, não havia uma administração de vida comum, porque não havia vida em comum. E com isso, o juiz entendeu o quê? Que não havia ali o objetivo de constituição de família. Esse debate, imaginem que ele vem acontecendo desde que a união estável foi reconhecida, lá em 1988. E que, em que pese a doutrina toda repita como papagaio quais são os requisitos da união estável, é muito difícil encerrar um conceito do que seja objetivo de constituição de família. O exercício que nós temos que fazer é de aproximação ao casamento. Porque o casamento, ele encerra as pessoas num comprometimento muito maior, porque é um comprometimento formalizado. Não raras vezes os clientes chegam nos nossos escritórios e dizem: não, mas casar é diferente. Porque parece que a gente leva mais a sério o vínculo. Ele é mais difícil de ser dissolvido. Ainda que na prática a gente saiba que não, né? Na verdade, é mais fácil dissolver um casamento do que dissolver uma união estável. Mas essa é a crença que as pessoas têm, de que o real comprometimento vem com o casamento e não com a união estável. Então, quanto mais próximo o comportamento daquele casal for
de um casamento civil, mais próximo do objetivo de constituir família eu estou. Alguns exemplos. Manifestei, né, declarei, ainda que no escrito particular, que vivo em união estável. Nem que seja para colocar de dependente no meu plano de saúde. Ah, mas foi só para colocar de dependente no plano de saúde. Bom, mas então tu exteriorizou o teu objetivo de constituir a família, ou tu praticou uma fraude. Coloquei no clube. A pessoa frequenta o clube, onde eu sou sócio. Tem liberdade, inclusive, para negociar, para pagar parcelas, para me representar. Então, aí eu estou mostrando que há uma cooperação, que há realmente uma vida em comum, tá? Porque senão, eu acabo me aproximando muito, sem dúvida nenhuma, do namoro. E é claro que quando eu falo em namoro, nós temos que ter em mente que o namoro, ele não é uma figura jurídica. O namoro, ele não existe para o ordenamento jurídico. Nós não temos suporte fático. Não há previsão normativa da conduta namoro. Então, se eu chego para o Poder Judiciário e reclamo algum direito decorrente do namoro, o Poder Judiciário vai me dizer o quê? Não existem direitos decorrentes do namoro. Porque o namoro não é uma categoria jurídica. E aí, gente, que surge a discussão do tal do namoro qualificado. Porque nós temos diversas modalidades, por assim dizer, de namoro. Existem os namoros abertos, existem os namoros sérios, existem os namoros leves, os namoros light, os namoros que são mais encerrados. Existem os namoros quase casamentos. Existem os namoridos, vocês já devem ter ouvido essa expressão, que é o namorado, que é quase marido. E é esse namorido, o namorado que é quase marido, que nós chamamos de namoro qualificado. E como foi que os tribunais conseguiram, de uma maneira didática, explicar para as pessoas que era possível que elas mantivessem uma relação baseada na convivência pública, duradoura e contínua, mas sem o objetivo de constituição de família. E não é o objetivo futuro de constituir a família. Cuidem isso que eu disse para vocês. Porque o plano futuro não é a união estável. A união estável é agora, ela é uma situação fática. Eu estou vivendo com o objetivo de constituir família. Eu estou constituindo uma família. Eu não estou planejando um dia constituir família. Então vejam que o namoro qualificado, ele, em 2015, acabou sendo explicado no STJ, lá na terceira turma, criando um precedente pelo ministro Marco Aurélio Belize, tá? Especificamente foi um julgamento de 3 de março de 2015. E nesse julgamento, então, que virou um precedente, que até hoje é utilizado como parâmetro para o reconhecimento ou não de uma união estável, configuração ou não de uma união estável, se definiu o que seja a união estável e o que seja um namoro qualificado, que seria uma quase união estável. Vou mostrar aqui para vocês, então. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês esse julgamento, só para que vocês conheçam esse precedente, tá? Então, direito civil, definição de propósito de constituir família, ou objetivo de constituir família, para efeito de reconhecimento de união estável. Então, para acabar com essa dificuldade que os tribunais enfrentam de definir o que é o objetivo de constituir família, se
o STJ buscou fazer uma definição. O fato de namorados projetarem constituir família no futuro não caracteriza união estável, ainda que haja coabitação. Isso porque essas circunstâncias não bastam à verificação da factio maritalis. O propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável, a distinguir, inclusive, esta entidade familiar do denominado namoro qualificado, não consubstancia mera proclamação para o futuro da intenção de constituir uma família. É mais abrangente. Deve-se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer, a família deve, de fato, estar constituída. Tampouco a coabitação por si evidencia a constituição de uma união estável, ainda que possa vir a constituir, no mais das vezes, um relevante indício. A coabitação entre namorados, a propósito, afigura-se absolutamente usual nos tempos atuais, impondo-se ao direito, longe das críticas e dos estigmas, adequar-se à realidade social. Por oportuno, convém ressaltar que existe precedente do STJ no qual, a despeito da coabitação entre os namorados, por contingências da vida, inclusive com o consequente fortalecimento da relação, reconheceu-se inexistente a união estável, justamente em virtude da não configuração do animus maritalis. Percebam, então, que não importa, no fim das contas, se eu coabito ou não, ou se eu tenho um namoro sério ou não. O que importa é se existe ou não o affectio maritalis. Ou seja, essa finalidade de constituir família, não no futuro, mas no presente. Não é o plano de um dia formar uma família. É efetivamente formar hoje essa família, tá? Por isso que o namoro qualificado, ele desconstitui, ele afasta a união estável, mesmo que esses namorados coabitem, e que a coabitação seja um elemento muito importante para a configuração de uma união estável, em que pese ele não seja um elemento base de configuração. Em síntese, é possível, e na verdade os tribunais devem reconhecer, que os namorados, hoje, por uma realidade social e até por conveniência financeira, coabitam. E coabitar, namorando, ainda que seja uma relação de namoro e uma relação de namoro séria, não significa que estou vivendo em união estável. Para isso, eu preciso configurar o affectio maritalis. Outra pergunta que costumam fazer é, Carol, para evitar qualquer risco de ver reconhecida uma união estável onde há um namoro qualificado, é importante fazer o contrato de namoro? E aí a resposta é, depende. Primeiro porque o contrato de namoro, ele não tem um objeto propriamente jurídico, que ninguém precisa contratar para estar namorando. O objetivo do chamado contrato de namoro, na verdade, é desconfigurar uma união estável. É dizer, eu não estou vivendo uma união estável, porque eu estou manifestando a minha vontade de namorar. E nós estamos concordando neste momento que isto é um namoro. Só que isso não é garantia de que aquele namoro
não se torne uma união estável. Porque a união estável, vamos lembrar, é uma situação fática. Então, se hoje eu assino um contrato de namoro, eu posso sustentar, talvez pelos próximos meses, se o namoro continuar nessa mesma configuração, que não há uma união estável. Mas se o comportamento das partes muda, ou seja, se as partes passam a se comportar de uma maneira distinta e passam a se enquadrar nos requisitos da união estável, aquele contrato de namoro não vai servir para absolutamente nada. Ou seja, ele não tem o condão de afastar o reconhecimento de uma união estável se todos os requisitos legais estiverem presentes. Encerramos assim essa nossa aula e nos encontramos em breve com mais conteúdo que só Verbo Jurídico te entrega. Até mais!